Você que entrou na justiça contra o governo, presta bastante atenção nesse vídeo, que eu vou te passar informações importantes sobre esse tema. Tem atualização quente sobre isso tudo. E você acompanha comigo aqui para ficar bem informado sobre tudo isso. Esse tema dos precatórios, que são as dívidas que a União tem no âmbito federal, estadual e municipal, tem gerado muito debate nos últimos tempos. Eu tenho visto muita gente falar disso. E hoje nós vamos abordar aqui o que está acontecendo. Muitas pessoas me perguntaram em que pé está, pedindo que eu explicasse. Por isso, estou trazendo esse vídeo para vocês. Está sendo votado no STF essa questão dos precatórios, que é um tema que se arrasta já há alguns anos, aí está parado há bastante tempo. Eu vou te atualizar tudo sobre esse assunto, que, como eu falei, você precisa estar ciente do que está acontecendo. E os ministros do STF já se manifestaram para autorizar o governo a quitar 95 milhões de reais em precatórios neste ano por meio do crédito extraordinário. E o tribunal já havia formado a maioria para autorizar o governo a quitar os precatórios. E a maioria também defende que o governo possa pagar os precatórios até 2026 sem qualquer limite. Com 9 votos a 1, o STF decidiu favoravelmente ao governo federal em relação aos precatórios, que são títulos de dívidas do governo federal reconhecidas definitivamente pela Justiça, como eu disse anteriormente. E com o julgamento finalizado, a União vai poder pagar 95 milhões de reais em dívidas nesse ano. Os ministros derrubaram a decisão judicial da chamada PEC do calote, que havia postergado o pagamento para até 2026. A Fazenda alega que as regras criaram uma bola de neve e calcula que o passivo acumulado até 2027 seria de quase 200 milhões de reais, ou 1,4% do PIB. Atualmente, o estoque de precatórios não pagos está em 95 milhões de reais. E o governo espera autorização do Supremo para abrir crédito extraordinário ainda nesse ano de 2023 e, com isso, abrir espaço no orçamento para 2024. Isso porque a equipe econômica concluiu ser possível acomodar o passivo gerado no ano de 2022 até abril de 2023, nas metas orçamentárias de 2023. Mas para o ano de 2024, o espaço seria ainda mais apertado, poderia comprometer a meta de déficit zero. O STF também entendeu que a União pode pagar os precatórios até 2026, sem qualquer limite. Com esse pagamento antecipado, o governo tem um espaço no orçamento do próximo ano. E o governo deve editar uma medida provisória para liberar os recursos para quitar imediatamente os precatórios. E a Fazenda destacou a importância do julgamento ter sido realizado nesse ano para ajudar a operacionalizar o pagamento. E o Fux liberou a ação e solicitou urgência em razão do impacto no orçamento federal e o adiantado trâmite do projeto de lei de diretrizes orçamentárias no Congresso Nacional. Por meio da Advocacia Geral da União, o governo do presidente Lula se manifestou para antecipar o pagamento de precatórios que ficariam atrasados para 2027. O objetivo principal é evitar o acúmulo das dívidas judiciais a um nível impagável no futuro. Caso o regime atual de pagamento de precatórios fosse mantido, a dívida judicial acumulada poderia chegar a 250 milhões de reais em 2027, segundo a AGU, com base em cálculos do Ministério da Fazenda. Somente o acumulado entre 2022 e 2024 atingiria 95 milhões de reais. E agora o governo deve editar uma medida provisória para liberar os recursos para quitar imediatamente os precatórios. Com crédito extraordinário ainda em 2023, vai abrir espaço no orçamento de 2024. E a equipe econômica concluiu ser possível acomodar o passivo gerado
no ano de 2022. E se você entrou na justiça contra o governo, fala nos comentários e fica comigo aqui ainda no vídeo, que eu vou te explicar o que são os precatórios e como eles são pagos. Vou te explicar tudo isso detalhadamente. Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo judiciário para cobrar de municípios, estados ou a própria União, assim como de autarquias e fundações, os valores devidos após condenação judicial definitiva. O pagamento de precatórios está previsto na Constituição Federal. A requisição do pagamento compete ao presidente do tribunal em que o processo tramitou. E os precatórios podem ter natureza alimentar quando vierem de ações judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias ou indenizações, ou não alimentar, que é quando tratam de outros temas, como desapropriações e tributos. Ao receberem os depósitos das entidades devedoras, os tribunais responsáveis pelos pagamentos organizam listas observando as prioridades previstas na Constituição Federal. Débitos de natureza alimentar cujos titulares tenham 60 anos de idade, sejam portadores de natureza grave ou pessoas com deficiência, e a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. E agora eu vou responder as principais dúvidas sobre o tema num ping-pong. E como é o precatório? Após obter o ganho de causa contra o poder público, o titular do direito resguardado com a ação judicial passa a ser detentor de um título denominado precatório. E o precatório, portanto, nada mais é que o reconhecimento judicial de uma dívida que o ente público tem com o autor da ação, seja ele pessoa física ou jurídica. Os precatórios podem ser de natureza alimentar, que é quando vem de decisões judiciais, ou de natureza não alimentar, quando decorrem de outras ações de outras espécies, como as referentes a desapropriações e tributos. E sempre que mover uma ação contra um órgão público, eu vou receber peso precatório? Não. Dependendo do valor da apuração na ação judicial, o crédito pode ser feito pelo denominado ofício requisitório de pequeno valor, que são as RPVs, né? E tal modalidade de requisição, atualmente, favorece os credores que tenham até R$ 30.119,20 para receber. O valor mencionado varia anualmente. No caso da RPV, após o protocolo na Procuradoria-Geral do Estado, o ente devedor tem 90 dias para realizar o depósito judicial no processo. E como ocorre a inclusão de um débito na lista de precatórios? Após o trânsito em julgado de uma determinada ação, na fase de execução, o titular do direito, por meio do advogado, pede ao juiz do processo a elaboração de um ofício denominado ofício requisitório. Por sua vez, o juiz da execução encaminha o ofício requisitório ao presidente do Tribunal de Justiça, que autoriza a expedição desse precatório. As requisições recebidas no tribunal até 1º de julho de um determinado ano são convertidas em precatórios incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte. Já as requisições recebidas no tribunal após 1º de julho são convertidas em precatórios incluídas na proposta orçamentária do ano subsequente. O que ocorre quando o valor é liberado? O dinheiro é depositado pela devedora em conta judicial controlada pelo DEPRE, que elabora uma planilha informando ao Banco do Brasil o valor a ser disponibilizado. Após isso, será providenciada a abertura de uma conta judicial do valor apurado, colocando à disposição do juízo de origem do processo. O juiz da execução faz todas as verificações que são de praxe e determina a expedição do alvará de levantamento. E aí, expedido esse alvará, os advogados apresentarão o documento no banco. Após compensação bancária, repassarão o valor devido a cada cliente.
E no caso da RPV, assim que comprovado no processo depósito judicial, seu pagamento passa pelo mesmo procedimento de conferência, expedição de alvará e levantamento, até ser repassado ao cliente o que lhe é de direito. Pois é, pessoal, nós esperamos que vocês sejam beneficiados com essa aprovação do STF, que o governo libere o mais rápido possível os valores de precatórios na conta bancária de vocês. Imagina que beleza receber essa grana nesse momento para te ajudar nos seus gastos aí. Tenho certeza absoluta que vai ser muito bem-vinda. Se tiver ficado com dúvidas, deixe nos comentários. E nós aqui do INSS Sem Segredo estamos sempre trabalhando para você se manter informado. Ajudamos os idosos, aposentados e pensionistas. Então compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima.